você está em casa, sentado na sala, ou até no outro ponto da sua residência, e talvez você já tenha sentido o odor do vazamento de gás, tá ok? Esse vazamento, ele ocorre porque a válvula ela já não resiste mais à pressão, então ela libera gás. Só que chegar à cozinha, a pessoa encontra o registro fechado, a boca do fogão fechado, e às vezes pensa que o vazamento e o cheiro veio da casa do vizinho, Na verdade, não, foi da sua residência mesmo, ok? O registro, ele já não suportava mais. Então, qual é a recomendação? Troquem os registros do gás de cozinha de vocês, também as mangueiras que têm a mesma validade, que tem prazo de 5 anos. Eles possuem o selo de conformidade do Inmetro e eles têm a validade gravada no seu corpo. Então, observe ali a gravação e substitua, porque isso é segurança para você, para a sua família e para o entorno também. Isso é extremamente importante. O investimento que varia de 25 a 45 reais a depender do modelo do registro. Só que é segurança, é investimento em segurança. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, rapidamente, é sobre essas extensões, filtros de linha. Muitas pessoas compram, tá, e não atentam para uma coisa. Deixa eu utilizar aqui os meus olhos de raio-x para ver uma coisa importante aqui nesse filtro de linha. Ele traz aqui, né, o seu registro, o seu CNPJ, o seu selo de conformidade, ele vem aqui, ó, filtro de linha bivolt, potência máxima do conjunto para a rede de 127 volts, ele suporta até 1.270 watts. Para uma rede de 220 volts, ele suporta até 1.200 watts. Isso quer dizer que esse equipamento aqui eu poderia ligar alguns aparelhos da minha casa nele. Contudo, provavelmente eu colocando uma geladeira, colocando um micro-ondas aqui, ele não suportaria. Então, eu preciso entender a potência dos meus equipamentos, quantos watts eles possuem, antes de eu fazer esse tipo de adaptação. É importante, né, até na compra desses materiais, nós sabemos, porque as ocorrências de incêndio nas residências, elas se dão muito por vazamento de gás e curto-circuito. Tá bom? Essa é uma extensão, é um Benjamin, que não possui indicação alguma, nenhuma informação da potência dos watts, e que foi utilizado por uma pessoa conhecida da nossa família, e que deu um curto-circuito e queimou. Né? Por pouco não houve um incêndio. Então, ela nos pediu um socorro, um auxílio, e nós verificamos que esse material realmente não era o recomendado. Tá bom? Então, voltando, meus irmãos, à questão da atenção em época de pandemia. Muita concentração de pessoas em casa, muita energia das crianças. As crianças são extremamente visuais, tá certo? Aquele ponto de brincar, de correr nas ruas foi extremamente limitado, então a criança ali no seu mundo de descobertas e desafios, ele continua em atividade. Então, mais uma vez, se teria que falar alguma coisa sobre esse período, é a atenção redobrada. Crianças devem sempre estar sob a supervisão de adultos. Mais uma vez, crianças devem sempre estar sob a supervisão de adultos. Tá ok? As ocorrências, elas têm, assim, aumentado, tá? Como eu falei para vocês, em primeiro vem a questão das quedas, em segundo, os envenenamentos, as intoxicações. Em terceiro, os afogamentos. Afogamentos em baldes, em banheiras, em vasos sanitários. Então, é importante nós ficarmos atentos para adquirir o quê? Protetores de quinas. As quinas dos móveis hoje, você pode adquirir um protetor de quina para as crianças, né? Aqueles protetores de tomada, né? As travas de vaso sanitário, elas são extremamente importantes, ok? Adultos, né, e também idosos. Tem pessoas que costumam dizer que idosos e crianças são a mesma coisa. Vocês acham que são a mesma coisa, pessoal? Daqui a pouco vocês vão me falar isso, tá? Tem gente que compara, não é, minha amiga? Diz assim, não, adultos e criança é a mesma coisa. Puxa, nunca foi. O adulto, o idoso, ele tem, desculpe, o idoso, né? O idoso, ele tem toda uma história de vida, toda uma trajetória, toda uma experiência.
E tão bem-vinda que ele chegou aqui até hoje no lugar onde ele está, tá bom? Com o aprendizado, com as experiências, com os sofrimentos, com as dores, com os prazeres, mas ele chegou, então ele tem as experiências. Apesar de nós nunca termos sido assim um livro vazio, né? Mas, no entanto, uma criança a gente orienta, uma criança a gente fala, a criança é extremamente visual, né? O que se recomenda é que quando a gente estiver orientando uma criança, além da fala, que a gente repita o gesto correto para que ele possa visualizar e aprender, né? Por exemplo, se eu vejo uma criança subindo numa cadeira, eu devo chegar para ele e dizer que ele não faça. No entanto, eu devo demonstrar como fazer. Então, eu sento nessa cadeira. Ao invés de simplesmente dizer que não suba, eu demonstro a ele como deve se fazer. No entanto, eu já não devo, de forma alguma, depois de ter feito isso com uma criança e falado para ele o que é o certo, eu subir numa cadeira para trocar uma lâmpada. Se eu faço isso, puxa vida, eu estou dando um péssimo exemplo. Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Da mesma forma que um idoso que já tem toda uma história de vida, toda uma trajetória, se eu chegar talvez para o idoso e falar, não suba porque isso é errado, ele como é que faz? Tá? Isso aqui é uma contribuição muito importante. Não, talvez não surta o mesmo efeito que teve com a criança, afinal de contas ele já tem uma história. Mas quando passar para ele a responsabilidade, o quanto ele é referência, o quanto ele é exemplo para netos, para filhos, para as pessoas, e que daquela forma que ele está fazendo, ele está atraindo para que outros façam, e que não está sendo certo, né? Aquela velha questão da Madre Teresa de Calcutá, né? É aquela coisa de talvez ela seja o único evangelho que o irmão tem condição de ler. Então, o exemplo que ela está dando, tá? Pode repercutir em falhas muito grandes. Então, a gente dando essa responsabilidade a ela já muda. É uma forma de lidar extremamente importante, tá? Com os idosos. Então, cabe a gente entender essa diferença, essa forma de lidar, tá? Com as personalidades, com as faixas etárias, com as experiências diferentes de vida. Tá bem? O que mais a gente chama atenção nesse período aí, principalmente? Foi detectado também queda dos idosos em tapetes sem antiderrapante. Tá? Muita queda, muito atendimento de queda, tá certo? E muitas pessoas, aqui já é um outro ponto que a gente pode tratar num outro momento de uma maneira mais aprofundada, mas foram as questões de atendimento a tentativas de suicídio. Muitos por ambivalência, tá certo? Também por impulsividade e por rigidez, mas nesse período principalmente por impulsividade, né, das pessoas terem uma desesperança ou alguma coisa e por uma impulsividade fazerem esse tipo de situação. Então o diálogo, né, o olhar, principalmente o ouvir num momento como esse, ele é extremamente importante. É extremamente importante mesmo. E como eu sempre gosto de apresentar algumas coisinhas, eu apresento aqui a vocês. Alguns de vocês já conhecem. Essa aqui é uma garrafa PET de refrigerante. Ela está com um conteúdo azul, mas na verdade isso aqui é um detergente. Talvez vocês já tenham sido surpreendidos na porta dos seus condomínios, das suas casas, com jovens vendendo desinfetante, né, de cor vermelha, amarelo, rosa, e com cheirinho de fruta, muito agradável. Tá? E a promoção é quase que imbatível, né? A gente fica numa situação que tem que comprar, porque ele diz, ô tio, um é 3, 2 é 5, aí a gente termina atendendo a promoção. Mas o que eu quero chamar a atenção em relação a isso? As crianças são extremamente visuais. Quando eu pego um produto como esse, sem nenhuma indicação, né, que elas são extremamente atraídas por cores fortes, por cheiro, por água e por fogo. Olha só, isso aqui é um brinquedo. Um brinquedo azul, atrativo. E aqui é um produto químico, que nós não temos aqui a sua dosagem, não tem nenhuma indicação nem informação de caso de ingestão ou contato com os olhos, o que deve se fazer, tá bom? Mas ambos são da mesma cor.
O que eu quero dizer com isso? No mundo da criança, isso aqui para ela pode ser um brinquedo, por conta da associação. Brinquedo. E se eu deixo isso na minha área de serviço, se eu deixo esse material no chão, e a criança está engateando mais uma vez no seu mundo de descobertas e desafios, ela termina por pegar e ela vai brincar. E se ela tiver tônus, meus irmãos, para abrir essa vasilha e ela sentir o odor, que é parecido talvez com o odor do principal iogurte dela, ou do suquinho que a mamãe, ou que o papai, ou que a vovó dá, o vovô, ela vai beber. E aí fica uma reflexão, ela vai beber devagar ou vai beber de vez? Ela vai beber de vez, tá bom? Então, as intoxicações e envenenamentos, elas realmente atingem muito as crianças, e é por isso que está em segundo lugar, nas ocorrências que o Corpo de Bombeiros atende. Então, qual é a recomendação? Deve ficar em local guardado, local fechado, tá certo? Nada de colocar em local alto, para que a criança possa ver. Porque se eu deixo no local alto e a criança visualiza, a gente está colocando ela naquela estatística da primeira, porque ela vai procurar alguma coisa para subir para pegar, tá bom? Então, é colocar num lugar realmente fechado, seguro, longe da possibilidade dela pegar e colocar na boca. Os carrinhos, muitos pais, muitas mães, muitos responsáveis têm comprado brinquedos para as crianças nesse período, né, para aumentar sua forma de atividade de opções de brinquedo. Cuidado com brinquedos que têm peças pequenas que podem se soltar. É bom verificar a faixa etária, tá, para você poder dar o brinquedo e ficar mais atento a esse tipo de situação, porque tem gerado muita ocorrência mesmo, e o Corpo de Bombeiros tem atendido, e na experiência que a gente vem adquirindo no decorrer desse tempo, nós vimos que o principal ponto é atenção. Atenção. Né? Muitas pessoas estão lá com seus registros dentro da validade, né? Estão com sua panela de pressão dentro da questão de manutenção, mas às vezes deixam objetos pontiagudos, como tesouras, né? Objetos cortantes, perfurantes, à mostra. E as crianças pegam, e elas vão cortar papel, e elas vão brincar, elas associam a brincadeira da escola, né, com aquele material que ela já tem. Às vezes ela imagina que qualquer tesoura vai ter a mesma finalidade, né, que a mesma forma de proteção que ela tem com a tesoura escolar de ponta romba, e ela pega às vezes uma tesoura pontiaguda e corre, né, com esses materiais. E quando correm, podem cair e podem se acidentar, tá certo? Então, atenção. Uma palavra que poderia resumir aqui a nossa questão toda em relação a acidentes domésticos com foco na prevenção é a atenção. É saber que, basicamente, quase tudo na nossa casa tem prazo de validade. Principalmente no que diz respeito à canalização, à conexão, eles possuem validade. Gás de cozinha, um botijão, tem validade, né? Mangueira tem validade, registro tem validade. Puxa vida, Vilásio, eu moro num prédio que o gás é canalizado. Tem validade lá no meu prédio, aquele registro? Tem validade. Qual é a validade? 5 anos. Tá bom? Então, a validade é a mesma. Ela tem a mesma situação. E a gente deve ficar atento em relação a isso. Né? Tem prazo de validade. Tudo tem prazo de validade. Tá certo? E aí, turma, as dúvidas, né? Porque a gente primeiro fala assim, descarrega uma quantidade de informações, mas aí agora eu fico também aí à disposição para a gente poder trocar ideias aí, tá bom? Obrigada, Vilásio. Quem quiser falar, levanta a mãozinha aí para a gente poder. Sâmia. Tem mais alguém? Aí Jacida vai escrevendo, viu, Jaci? Quem quer falar? Sâmia quer falar. Ponto, Sâmia. Oi, posso falar? Tá me ouvindo? Boa noite, Vilásio. Tudo bom? Boa noite, gente. Muito obrigada pela sua palestra. Mais uma vez, é a segunda vez que eu assisto.
falou sobre os acidentes, e muito importante, na outra vez me chamou muita atenção sobre essa questão do registro do fogão, eu não tomava atenção para isso, e aí fui trocar, realmente já estava vencido, fui troquei, e depois de uns dias, na hora que a pessoa trocou, acho que não apertou direito a mangueira no fogão. Só que eu tenho a mania de sair. Quando eu saio, eu termino de fazer alguma coisa, desligar o botijão, né? E fui na rua. Quando eu voltei, tentei ligar o fogão e não ligou. Aí que eu fui ver que a mangueira estava fora. Aquele susto, tipo, o que poderia ter acontecido, né? Poderia ter acontecido um problema maior, realmente, ou já estava, como eu saí, já tinha um tempo, eu deixei a casa lá um tempo, não estava realmente com cheiro, eu não senti cheiro de gás. Não foi isso que me alertou. Mas poderia ter causado algum problema eu chegar, entrar, tentar ligar o fogão? Sim, sim, sim. Maravilha, né? Parabenizar aí pela explanação, porque termina sendo uma pergunta que tira dúvida de várias pessoas. Primeiro, assim, o botijão de gás ele pode explodir, mas para ele explodir, ele tem que ser submetido a uma temperatura de cerca de 750 graus. Poxa, Vilas, por que você está falando isso? Porque muitas pessoas ficam com medo do botijão, mas o receio, na verdade, o nosso temor e o risco maior está no vazamento do gás, não é no botijão em si. Quando nós atendemos as ocorrências, a maioria das ocorrências é explosão ambiental pelo gás, não pelo botijão. Bom, recomendação. Feita a conexão no botijão, feitas as conexões da mangueira no registro e a mangueira também no fogão, nós devemos apertar as abraçadeiras. E um detalhe importantíssimo, eu devo pegar uma bucha, tá ok? Com sabão, fazer a espuma e colocar nessas conexões. Colocando essa bucha com sabão nas conexões, eu vou perceber se está formando ou não bolhas. Se estiver formando bolhas, é sinal de que está ocorrendo vazamento e de que ele não está devidamente conectado, devidamente ajustado. Bom, aquele odor que nós sentimos do vazamento de gás, um alerta, hein? É um alarme, porque o gás de cozinha, puro e simplesmente puro, ele não tem cheiro, ele não tem odor. Aquele odor que nós sentimos é mercaptana. É um elemento colocado ali também, um outro gás, tá certo? É um aditivo para que a gente possa sentir o odor do vazamento. Como você não sentiu o odor, felizmente é porque não houve vazamento, como você falou que fechou o registro. Mas se ele tivesse ficado aberto, haveria vazamento de gás dentro da residência, o gás ele é mais pesado que o ar, ele iria para o chão, se tivesse ralo, esgoto próximo, ele entraria nesse ralo, se fosse uma edificação verticalizada a prédio, ele percorreria a tubulação, tá ok? Ele entraria nas paredes, pelas frestas, nas tomadas, nos armários, nos eletroeletrônicos, e aí o que ocorre? O risco já está ali. E o perigo em si é se, porventura, alguém acionasse um interruptor. Um simples acionamento de interruptor para acender ou desligar uma lâmpada, acender ou apagar uma lâmpada, seria o estopim, seria o ponto de ignição para que houvesse a explosão ambiental por gás de cozinha. Então, troquem o registro do gás de cozinha de vocês, tá bom? Verifiquem as conexões, os ajustes das abraçadeiras e façam esse teste com a bucha para verificar se está formando bolhas ou não, tá certo? Espero ter contribuído. Tá bom. Muito obrigada. Foi um livramento, né? Com certeza. Ah, com certeza. Aqui tem Gilmar dizendo que é um excelente ensinamento e um detalhe para os pais e responsáveis, isso que você está trazendo, e tem também uma pessoa fazendo uma pergunta. Gostaria de saber a partir de que idade uma criança pode ficar sozinha em casa. Não sei se cabe essa pergunta, mas ela está fazendo. Verdade. Assim, eu não tenho esse registro 100%, mas eu tenho a informação de que crianças não devem ser deixadas sozinhas em residência, né? Crianças, assim, idade, enfim, mas crianças e adolescentes têm uma determinada situação aí que seria como abandono, né? Seria quase como um abandono de incapaz, seria deixar ele em casa. Inclusive, há pouco tempo,
houve uma situação dessa natureza. Não estou conseguindo lembrar aqui bem. Vou ficar devendo isso aí. Quem tiver essa informação, por favor, passa, tá bom? Mas, assim, para dizer a idade em si, não. Mas uma coisa eu digo, crianças não devem ser deixadas sozinhas e devem estar sempre sob a supervisão de adultos, em princípio. Mais alguém? Denise. Boa noite. Boa noite. Complementando o que Sâmia falou, no caso do... Você está fazendo algo, né? Cozinhando, e o gás acabe, e você não perceba, né? Você não sente cheiro, depois de algum tempo, você vê que o gás acabou. Tem um perigo também, porque foi o que aconteceu aqui em casa ontem, e outras vezes também já aconteceu, do gás acabar, e eu não perceber, para eu perceber quando eu vou na cozinha, que eu percebo que o gás acabou. Ah, entendi. Não, quanto a isso aí, não se preocupem, tá bom? O risco seria se, porventura, o queimador, por vento ou por outro detalhe, ele apagasse e o botijão ainda estivesse com pressão emanando gás. Aí nós teríamos uma preocupação grande. Mas se o queimador apagar por falta de gás, porque ele já terminou, não se preocupem com isso não, tá bom? A gente pode até sentir um odor ainda assim indicativo de que tem algum vazamento, mas ali seria a Mercaptana nos alertando que não tem mais gás, tá certo? Não se preocupe. Vilásio, Pois não. a questão dos celulares, Obrigada. Tá ok, Denise? e a questão dos celulares, deixar ligado, dormir na cama, falar com ele ao telefone, na tomada. Verdade. Maravilha, Márcia. A gente sempre alerta. Excelente E pergunta. agora que a gente está na pandemia, o celular é o maior amigo, né? É verdade. Celulares deverão ser usados, teclados, falar com ele, sempre desconectado da tomada. É a recomendação, tá certo? Dos periféricos de um celular ou de um tablet, a primeira coisa que danifica é o fone de ouvido. Para quem usa o celular, que usa fone de ouvido, sabe como é que é. Depois, o que danifica, geralmente, são os carregadores. E em terceiro, vem as baterias. Só que as pessoas, geralmente, não compram os fones de ouvido, carregadores e baterias nas lojas credenciadas. É uma coisa que a gente sabe que é comum, geralmente as pessoas compram no mercado informal. Como eu falei da primeiro momento do filtro de linha que tem indicação e de um outro filtro de linha que não tem indicação, esse foi comprado numa casa credenciada e esse aqui foi comprado no mercado informal. Bom, quem garante que aquele carregador que foi comprado no mercado informal ele vai conseguir segurar a carga que vem da energia elétrica e que passa para a bateria do celular? Tá ok? Então, resumindo, já atendi inúmeras ocorrências de incêndio em residência proveniente de celular sendo carregado diretamente na tomada, em cima de sofá, em cima de cama, em cima de almofada, de gerar um princípio de incêndio que depois culminou num incêndio muito grande. Então, além do perigo, do risco do incêndio em si na residência, tem também a questão das baterias não suportarem e explodirem, tá bom? Causando lesões, ferimentos nos operadores, em crianças e adultos, e pode até culminar numa morte, numa lesão muito grave de face e de mão. Então, a gente tem que ficar realmente atento em relação a isso. Muito obrigado, Márcia, pela pergunta, que foi muito pertinente, muito boa num período como esse. Realmente, ficar atento a isso. A gente só tem mais um Muito minutinho, obrigada, né? eu acredito que a gente vai pensar e fazer. Dessa vez a gente não vai só pensar, não. A gente vai agora fazer, né? Perceber e fazer tudo que você nos alertou aqui, né? São coisas que a gente nem prestava atenção. Sim. E que para a gente não ter que dar uma emergência dessa da vida, né? Você não ia atender a gente no socorro desse. Então, quem está aqui hoje nessa sala
com certeza não vai te convidar para isso, vai te convidar para um café, né? Quando estivermos no normal, um café, um almoço, né? Uma festa, mas para poder resolver, né? Um acidente, alguma coisa, não vai ser. Tá certo? É verdade. E eu queria aproveitar, né, e dizer que agora, né, eu estou em Itapuã, eu estou comandando o 2º subgrupamento de bombeiros militares. Parabéns! Parabéns! Obrigado. Parabéns. Sou comandante lá da unidade e será um prazer, uma grande honra recebê-los, tá? Se vocês aparecerem lá, e até quando diminuir essa questão aí da pandemia, para a gente poder estar lá, para vocês conhecerem a nossa unidade. Tá bem?